Galera, hoje o vídeo é diferente. Hoje eu tô aqui para agradecer e comemorar com vocês, porque o canal monetizou. É isso mesmo. Eu sou o Fagner e você está no canal Fagner Acorde Aquarismo. Depois de quase 3 anos, galera, depois de quase 3 anos, vou contar todo o rolê aqui. Eu vou contar aqui para vocês como é que surgiu a ideia de criar o canal, por que eu criei o canal. Enfim, em setembro, outubro de 2021, eu tive vontade de voltar para aquarismo, certo? Eu e a minha esposa, a gente tinha dado um passeio na época, era um local em Orleans, se eu não estou enganado, e a gente viu, tipo, lá é um centro cultural, tipo um museu ao ar livre, e a gente estava caminhando por lá e no final tinha tipo aquelas lagoinhas artificial com tartarugas. E eu já tive tartaruga uma vez, quando era criança, e depois que eu me desfiz, que eu saí do aquarismo, aquela fase, né? Aquela fase que praticamente todo homem ele sai do aquarismo, que é quando chega a adolescência, início ali dos entre 15 e 20 anos, o cara meio que se desliga disso, começa muita festa, começa a sair com os amigos e acaba deixando os aquários de lado. Então nessa fase foi onde eu não tive os aquários e quem ficaram com as minhas tartarugas foram meus tios, que eles tinham uma fazenda de camarão em Laguna. E as tartarugas acabaram ficando com ele lá. Depois eu soube até que elas tiveram filhotinhos lá. Fiquei muito feliz com isso. Mas voltando, enfim, finalizamos aquele passeio e daí eu tava ali brincando e tal e peguei a tartaruga na mão. E a hora que eu peguei aquela tartaruga na mão, tive vontade de ter de novo. Eu pensei, agora ia ser legal, já tava com um apartamento próprio. Tinha um cantinho que sempre tava lá na sala. Vou ver se boto aqui na imagem para vocês verem. Mas quem já é do canal já está acostumado, né? Já sabia onde eu gravava os vídeos. E aquele cantinho lá, ele sempre teve um som em cima, nunca teve nada demais. Então eu pensei, pode ter um aquário ali, ia ficar legal. Ficava bem do lado da TV, então a gente ia estar no sofá, ia estar assistindo TV e poderia ver o aquário. E no fim foi o que aconteceu, mas primeiro eu iniciei com um aquário menor. Naquele mesmo dia a gente chegou em casa e eu tinha um aquário. O aquário sempre, querendo ou não, sempre teve comigo. Quando eu me mudei para o apartamento, eu me mudei sozinho e eu tinha um aquário menor, que era aquele do Beta, que até ficou comigo há pouco tempo. Eu ainda tenho aquário, hein? Pretendo montar ele aqui ainda nessa casa para fazer uns experimentos aqui. E esse aquário, o que eu fiz? Como ele tinha um MDF que deixava ele mais bonitinho, eu deixava na minha cabeceira. Ele meio que virou uma luminária para mim, uma abajur. Então eu deixava um livro lá dentro e chegava à noite, quando precisava, acendia a luzinha do próprio aquário, que era LED. Então, sempre serviu de luminária. E naquele dia, a gente voltou e eu pensei, que vontade de ter um aquário de novo. Então, eu peguei aquele aquarinho, eu tinha as pedrinhas, eu tinha tudo em casa, tá? Eu tinha tudo. Só faltava a vontade de montar o aquário de volta. Eu tinha praticamente, até os filtros eu tinha. Então, foi fácil. Então a gente chegou em casa, tinha um cantinho que não era ainda do lado da TV, era num outro rack e foi até a mulher que ajudou a escolher. Ela disse, não, se tu vai botar um aquário não vai deixar lá, porque era em cima de umas caixas de som, não ia ficar legal mesmo, concordo com ela. Mas é porque, enfim, a gente achou o local ali, era o rackzinho onde ele ficou por muito tempo. Praticamente mais que esse aquário até, porque eu iniciei com aquele, então até o fim só no finalzinho ali, um pouco antes de a gente se mudar, é que eu já tinha desmontado o aquário. Porque eu sabia que a gente ia se mudar. Então, por isso que eu desmontei quando o Beta acabou morrendo. Eu vou desmontar esse aquário, não vou botar outro Beta, porque a gente vai se mudar, vai ser um trabalho a menos. Enfim, voltando para a história. Hoje é história, galera. Então, senta aí para escutar a história, porque já que o canal monetizou, eu tenho contado desde o início, né? Então, esse aquário a gente montou lá e eu comecei a ciclagem. Eu conhecia muito pouco. Então, a partir dali que eu comecei a pesquisar muito mais, porque hoje em dia tem muito mais informação, né? Tem vários canais aqui no YouTube, no Google, se a gente souber procurar as informações, a gente encontra com muito mais facilidade. Então foi a partir dali que eu comecei a pesquisar muito e eu comecei a ciclagem do aquário. Então eu montei o aquário, só que era umas pedras maior, aqueles seixos de rio, mas não era aqueles pequenininhos fininhos, eram os maiores. Então ficou meio esquisitinho, eu vou deixar a imagem aqui para vocês. Mas ao mesmo tempo ficou bonito, e na época eu queria montar aquário. Então eu montei o aquário, eu nunca usei o acelerador biológico, então eu comecei a ciclar.
Só que a Bruna, ela é agoniada. A Bruna, ela queria ver peixe nesse aquário. Eu falei para ela, tem que esperar pelo menos um mês aí para ele ciclar. Ela ficou agoniada. Enfim, passou umas 2 semanas, eu levei as amostras, eu não tinha nem os testes, né? Eu tinha me desfeito dos testes, eu tinha jogado fora, porque eu pensei, eu acho que eu não vou mais voltar pro hobby, a gente tinha que organizar o apartamento, acabei jogando fora todos os testes, mas também estava, acho que tudo vencido. Então, levei para uma loja e eles fizeram o teste para mim e assim, a amônia já estava baixinho, o nitrito também. Em 2 semanas ele meio que já fez o processo, porque não tinha... Era um aquário vazio, só com as pedras. Então, não tinha muito o que ele... Não tinha muita matéria orgânica. Foi mais rápido o início ali, mas mesmo assim não era o certo, tá? O certo não era ainda, mas agoniado, né? O aquarista, quando monta um aquário, ele quer botar peixe já direto, E eu, na época, eu tava nessa vibe aí de... vamos botar um peixe, então. Só que eu tinha montado o aquário para beta. E a mulher queria mais peixe, ela não queria só um beta. Então, para fazer a vontade da mulher, a gente foi lá e viu os guppies. Cabia guppy, era um aquário de praticamente 17 litros ali. Só que não dava para botar casal de guppy, porque senão eles iam infestar, né, de filhote. Então a gente levou 3 guppies machos. Aí botamos no aquário e comecei a cuidar. Só porque, assim, infelizmente não durou muito tempo. Eu acho que teve um primeiro que, acho que depois, não sei se 1 ou 2 semanas acabou se jogando. E aí, porque o aquário era meio aberto, então eu meio que botei um pouco de tampa, só que a própria borda ajudava. Mas eu pensei assim, se ele se jogou, talvez a água já não tivesse legal, né? Provavelmente como entrou os peixes, acabou o quê? Subindo o nível de amônia, nitrito também, às vezes a água já estava imprópria. E aí não demorou muito tempo, os outros 2 se foram também. Foi, acho que questão de talvez 1 mês. Então, mas nesse meio tempo, junto com os guppies, eu também queria um beta. E eu tinha outro aquário pequenininho. Não era bem uma beteira. Era aqueles aquários, acho que da Boio, nem lembro agora o nome. Vou ver se acho imagem para deixar aqui para vocês. E eu meio que montei na mesma época com esse outro. Porque como eu já pensava que ia ter que botar mais peixe, né? Não ia dar pro beta. Então eu montei esse aquarinho ali. E o meu primeiro beta, ele ficou um bom tempo nesse aquário. Esse aquário era pequeno. Ele tinha 6,5 litros. Não aconselho, tá, galera? Não aconselho. Aquário para beta, pelo menos 10 litros, que foi o que eu fiz depois, posteriormente. Então, foi mais ou menos esse ali o rolê. Aí o que eu fiz? Eu pensei, eu tenho vontade de ter um aquário maior, mas primeiro vamos ver se realmente eu vou gostar de ficar no hobby. E foi onde, assim, eu tomei gosto mesmo. Até a mulher gostou, ela não... no começo ela assim, vai ter aquário, não sei o quê. Ela nunca teve, então ela tinha preocupação, assim, de às vezes eu não cuidar direito e tal, enfim. Mas ela acabou gostando também e eu gostei muito, assim, de ter voltado pro hobby. Foi meio que ocupar o tempo fazendo uma coisa legal, né? O cara aprende, é divertido e é bom poder cuidar dos bichinhos, ver a evolução do aquário. Então eu montei esse aquário pro beta e pros guppies. Só que depois de um tempo, eu acabei... Aí, como os guppies não deram certo, e eu já tinha o beta no outro, eu pensei, o que eu vou fazer? Será que eu passo aquele beta pra cá? Só que daí eu tive a ideia de ter um outro beta. Eu acabei tendo um outro beta que eu botei naquele aquário. Então eu já tava com 2 betas, só que eu teria que voltar tudo para ver como é que foi. Até eu tenho que assistir meus vídeos às vezes para ver qual foi a linha do tempo. Mas não demorou muito, porque em julho de 2021 eu montei os aquários do beta e dos guppies. E em setembro eu já estava montando esse aquário de 100 litros. Tá? Eu fazendo as contas aqui, ó, que nem a Nazaré aqui. Eu sou ruim de conta. Agosto. 2 meses depois, galera, praticamente 2 meses depois eu já estava planejando e começando a botar em prática esse aquário aqui. Eu não queria um móvel, eu tinha que ter um móvel aberto, né? Aqui vocês não vão conseguir ver, depois eu vou mostrar, mas já fiz vídeo, vou deixar no card, vou deixar na descrição, vídeos onde eu já mostrei como eu montei o aquário, quanto eu gastei, inclusive, e vou mostrar também como é que foi o móvel aqui. Então, eu já fiz vídeo sobre isso, é mais fácil vocês ir lá assistir o vídeo do que eu mostrar tudo de novo, senão esse vídeo aqui vai ficar enorme. Em setembro, eu comecei a montar esse aquário, eu paguei na loja para montar o vidro para mim. Mas antes disso eu já tinha comprado praticamente tudo. Eu já tinha comprado o filtro aqui. Esse filtro é o HF800, se eu não estou enganado, da Oceantec. Eu já tinha comprado o termostato, tudo, já estava tudo prontinho, só esperando.
E o móvel também, eu já tinha pedido para a pessoa fabricar o metalon. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver. Não ver a fabricação, mas toda a explicação, medidas e tudo mais. E também o MDF, eu já meio que fiz tudo ao mesmo tempo. Então, assim que ficou pronto o vidro, eu já meio que iniciei. Eu acho que, se não me engano, já foi no meio de setembro. Mas eu já tinha o quê? Comprado o filtro e eu tinha um cooler desses cooler que a gente usa, né? Para transportar comida, bebida. Ele, se não me engano, ele tem capacidade para uns 25 litros. E ele cabe certinho o tamanho desse filtro. Então eu comecei a ciclagem dentro desse cooler, para ver como eu já estava agoniado, né? Então eu já tinha comprado as mídias biológicas, eu já tinha comprado o tule, eu já meio que tinha planejado tudo. Então ficou mais fácil na hora que iniciou o aquário. Então eu tive tempo, eu tirei uma tarde inteira para preparar as redinhas com as mídias, eu vi as medidas, o que ia ficar bom no filtro ou não. Então acabou sendo, praticamente eu consegui fazer 2 baterias, né, de mídia em cada lado. Tá até hoje no mesmo tudo, eu nunca troquei, um já rasgou ali, porque sem querer eu fui pegar com a pinça e acabou rasgando um pouco. Mas também é só trocar, se for o caso, o tule, não as mídias, né? Então eu botei as mídias certinho no filtro. Então eu já deixei ciclando com pedacinhos de folha, pouquinho de comida que eu botava. Então ele ficou ciclando aí pelo menos por um mês. E aí depois que ficou pronto o aquário, já tinha tudo. Aí eu botei o filtro lá e comecei. Aí eu fiz o layout, vou deixar na imagem para vocês. O aquário era bem simples. Uma coisa que eu não me preocupei era como é que eu ia montar o aquário, porque esse conhecimento a gente até pode entender antes do aquário, mas é só depois que tu tem e começa a evoluir com ele que vai entendendo melhor como funciona. Então, assim, vamos botar aí que para marinheiro de primeira viagem, eu gostei. Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz é o que mais tem visualizações no canal, era como era o aquário na época que iniciou, e até hoje tem gente que assiste o vídeo e acha bonito. Comenta lá que acha muito bonito o aquário. Bem-vindos ao meu canal. Vou falar um pouco do meu aquário aqui de 110 litros. 110 litros, na verdade, descontando tudo, talvez lá para 100. Ele tem 1 metro de comprimento, 28 de profundidade e 45 centímetros de altura. Claro que descontando 1 centímetro do vidro, então diminui um pouquinho isso. Só que assim, o aquário já mudou completamente. Aqui, hoje em dia ele está com um hardscape muito mais natural, e na época ele era bem simples. É aquele típico aquário, que era pedrinha de fundo, botava enfeite e botava água para os peixes ficarem ali. Ele era bem vazio. Mas eu confesso que é legal, eu gosto também desse aquário, tá? Às vezes eu tenho vontade de ter um aquário grande com aqueles enfeites de navio afundado para botar uns king. Daí é um aquário mais vazio. E eu gosto do king, só porque o king é muito específico, né? Mas enfim, falta espaço aqui na casa, não dá pra ter todos aqui, então tem que aproveitar o que eu consigo. Então montei esse aquário aqui e depois de 2 meses, mais ou menos, ali para dezembro, eu pensei, eu gosto tanto de aquário, só porque como é que eu vou conversar com as pessoas sobre aquário, né? A maioria dos meus amigos não curte, assim, não são ligados nisso. E eu queria chegar nessa galera que... Aí eu comecei a ver os vídeos de aquarismo e tal, achava muito legal, assistia muito. Na época que eu não tinha o canal, assistia praticamente o tempo todo que eu tinha livre para assistir, eu ficava assistindo e gostava de comentar, e eu via que as pessoas participavam. E aí eu pensei, a maneira de mostrar o meu aquário para as pessoas é fazer no canal. Então lá para dezembro de 2021 eu pensei, eu vou fazer o canal para isso, para mostrar o meu aquário e trocar experiência, porque a gente aprende muito mais quando a gente mostra o que a gente faz, né? No meu caso aqui, o aquarismo. E aí eu mostro o meu aquário e as pessoas vão começar a chegar, vão começar a assistir, então vão começar a comentar. Se vão fazer críticas, se vão gostar, se não vão gostar. Então assim, tudo vira um debate e é interessante. Eu aprendi muito, tá? Aprendi muito com vocês. Vocês vêm aqui, assistem os vídeos, deixem comentário. Às vezes vocês veem que eu estou fazendo alguma coisa errada, vocês vão ali e deixam uma sugestão, uma correção. E eu sempre paro para ler, eu leio praticamente todos os comentários, se possível eu respondo. Então assim, me ajudou bastante o comentário. Eu ficava pensando, às vezes
Às vezes eu postava vídeo, assim, se eu voltar os meus vídeos há 2 anos atrás, quando eu comecei, há 3 anos já, né? Eu vi, assim, que eu fazia muita coisa errada, não de errar propositadamente, assim, mas na época eu pensava que era uma coisa, e hoje eu vejo com muito mais facilidade o que era a situação, só porque isso me fez crescer também, isso fez aprender. Então, de vez em quando, eu até vou lá e assisto um vídeo antigo para eu perceber assim, pô, era só resolver dessa maneira. Eu não sabia resolver problema com GH, que é a dureza d'água, eu não me importava muito com isso, e hoje em dia eu considero importante para a saúde dos peixes, para as plantas também. O que eu nunca tive até hoje foi o CO2, na época eu até pensei, mas ainda bem que eu não botei, porque o CO2 tu tem que ter eu penso que tem que ter uma certa experiência com aquário para depois começar a usar o CO2. Hoje em dia eu estou usando o descartável, mas em breve, eu acredito que em 2025, ali no começo do ano, eu vou planejar de botar um profissional para mudar esse aquário de novo. Tá? Ele vai passar por... Eu já tenho a luminária profissional, eu já tenho substrato fértil, vou botar mais aí. Agora falta o CO2 para realmente a gente fazer aquela brincadeira com o aquário plantado, o high-tech que é chamado. Então botar umas plantinhas um pouco diferentes, acertar mais a fertilização. Mas enfim, hoje em dia eu estou muito mais confiante e tranquilo para fazer isso. Porque eu vou passar dificuldade ainda, porque já é outro nível. Mas hoje em dia eu já entendo melhor o que é preciso ser feito para ter um aquário, daqueles aquários bem bonitos, com carpete. Hoje em dia eu não consigo botar uma plantinha carpete ainda, não tem condições aqui. Mas se eu botar o CO2, depois que eu aprendo a dosar e cuidar, aí vai mudar totalmente. É o que eu pretendo fazer nesse aquário. Então, assim, o canal foi a maneira de eu conversar com vocês. Mostrar o aquário para vocês e a gente conversar aqui sobre o que dá para fazer, o que não dá. Tem gente bastante assim que fica com curiosidade sobre o tamanho do aquário, acaba perguntando. E é uma das coisas que, assim, o meu aquário eu considero um pouquinho diferente porque ele só tem 28 centímetros de espessura, né, de largura aqui, e ele tem 1 metro de comprimento. Então, geralmente, é um aquário de 100 litros, se for somar, se vocês pegar a calculadora, botar 1 metro vezes 28 centímetros, vezes 25 vezes 45 centímetros de altura, vocês vão chegar em uns 125 litros, 125 litros. Só que tem que descontar muita coisa aqui, galera. Tem que descontar substrato, tem que descontar o tanto da coluna d'água que sobra lá em cima. Então, assim, ó, eu já fiz o vídeo, vou deixar, mais uma vez, vou deixar aqui na descrição, que é o quanto eu gastei para montar esse aquário. Esse vídeo, inclusive, é um dos mais assistidos aqui do canal, e porque ali eu explico tudo certinho. E ali eu faço o cálculo, mostro para vocês que realmente, se for considerar tudo, ele é exatamente 100 litros esse aquário aqui, ó, exatamente 100 litros. E, assim, por um tempo eu não curtia muito a largura, eu fiquei incomodado, até teve gente que comentou, que o cara aí não gosta do aquário, reclamando, mas é que eu estava incomodado na época. Então eu trazia isso. Hoje em dia eu estou mais de boa aqui. Inclusive aqui na casa ficou muito bonito. A largura para mim hoje está confortável. Não consigo fazer um aquapaisagismo nele, porque teria que ter mais profundidade. Mas hoje em dia eu estou um pouco desapegado a isso. Eu pretendo ainda ter um aquário de aquapaisagismo, mas menor. Tá? Um aquário menor eu acho que é muito mais fácil de controlar, vai menos produtos, então assim, vai ser um gasto menor e mais fácil para controlar. Talvez um de 60 litros, 70. Aí assim, um pouco mais cubo, que daí a gente consegue trabalhar melhor a profundidade dele. E galera, se eu ficar parando para lembrar de tudo, esse vídeo vai longe. Tá? Esse vídeo vai bem mais longe, mas como falei para vocês, hoje é para agradecer e conversar com vocês aqui sobre a monetização do canal. Para quem não conhece o YouTube, tem alguns desafios aqui para a gente conseguir monetizar o canal. É preciso ter 4.000 horas dentro do prazo de um ano, 365 dias, e ter pelo menos 1.000 inscritos. Aí depois que a gente atinge esses 2 marcos, e tem outras coisinhas a mais ali, né? Que tem que ter identidade e tal, tem que se identificar ali para o YouTube, tá tudo nos conformes. Mas para atingir a meta do YouTube é isso, 4.000 inscritos, aliás, 4.000 horas assistidas dentro de um ano e 1.000 inscritos. E depois de quase 3 anos, eu consegui as 4.000 horas. Os inscritos eu já tinha ganho. No momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 1º de novembro de 2024,
eu estou aproximadamente 1.600 inscritos. E as horas, eu consegui as 4.000 horas praticamente há 2 semanas antes de gravar esse vídeo, que foi onde monetizou. Eu já tinha ativado aquela monetização que não é bem monetização, é a menor do YouTube, que é quem já tem 500 inscritos e 3.000 horas. Aquilo já me permitiu um alcance maior com o público, mas ainda não monetizava, de ter monetização por visualização, que hoje em dia é o caso agora. Então assim, ó, é tudo que eu fizer daqui para frente. Claro que os vídeos antigos, quem assistia a partir de agora já começa a monetizar, mas o que estava antes, não. Essa era uma dúvida minha e da minha esposa também, da Bruna, que depois que monetiza o canal, será que eles contabilizam tudo? Não. É contabilizado a partir do momento que tu monetizou. Então tudo que for assistido a partir do momento que ganhou monetização é onde vai começar a gerar renda para o canal. Então, mais uma vez, para resumir, criei o canal para ter uma proximidade com o público e conversar sobre aquário. E eu fico muito feliz que dessa maneira que eu consegui monetizar o canal. Porque se fica uma dica para quem é aquarista ou quem até tem outro nicho, vocês têm que fazer o que vocês gostam. Se vocês estão fazendo uma coisa que vocês gostam, isso aí vocês vão fazer pelo resto da vida. Fica fácil de gravar vídeo, tá? Às vezes no início é difícil, tem que ter paciência mesmo. Mas uma hora o próprio algoritmo vai chegando naquelas pessoas que vão se identificar contigo e vão assistir o canal de vocês. Então vocês têm que ter paciência. Grava o vídeo da melhor maneira possível, tá? Tenta estabilizar e tal, porque certas coisas prendem mais as pessoas. Então, mesmo que você entenda muito sobre o assunto, mas não sabe gravar direito e tal, tenta diminuir o ruído ao redor de vocês. Então, certas coisas fazem com que o vídeo seja mais agradável de assistir. Áudio é muito importante também. Então, assim, ó, umas dicas rápidas aqui. E é isso. Fico muito feliz que eu tenha conseguido monetizar dessa forma. E daqui para frente eu pretendo continuar fazendo esse tipo de conteúdo e talvez trazer coisas a mais para vocês. Então é isso aí, galera. Embora quem tenha vontade pense, mas o que eu vou falar? Galera, depois que a gente liga a câmera e começa a falar e gravar, vocês vão ver que o negócio flui. Tá? O negócio flui. E sempre tem algum assunto. Principalmente assim, sempre o aquário plantado, eu acho interessante porque as plantas elas estão sempre mudando, é sempre uma dificuldade saber lidar com isso. Tem que controlar parâmetros aqui. Quem entende muito facilita para eles, mas para quem ainda não entende, que está pegando o jeito da coisa, que é o meu caso, eu acho isso fascinante. Porque tem que estar controlando os parâmetros, tem que sempre estar de olho nas plantas, quando necessário às vezes faz uma TPA, às vezes tem que parar para pensar o que pode estar dando errado, o que a gente pode melhorar. Então, essas ideias é o que a gente pode compartilhar. Isso aí é legal, é o que eu gosto de trazer para vocês aqui. E conforme eu vou aprendendo, eu vou falando. Se eu erro, eu falo também. Então, são erros e acertos que a gente tem que conversar e compartilhar, porque isso gera conexão. Então, tudo que gera conexão, as pessoas acabam engajando e vindo junto com a gente. E quem é desde o início do canal sabe que eu apanhei muito aqui, tá? Até faz poucos meses que eu comecei a deixar o aquário mais denso aqui com as plantas, do jeito que eu queria. Então, assim, é uma grande satisfação que o aquário tenha evoluído e o canal tenha monetizado. As coisas parecem que estavam andando junto e chegou no mesmo ponto agora. Então é isso, galera. Se deixar, eu vou ficar falando por horas aqui. Mas vamos guardar assunto para um outro vídeo também, né? Tem coisas para falar aqui. Sobre o CO2 descartável, que levou 1 ano para eu gastar essa latinha aqui, acabou, agora tem que trocar, mas eu vou trocar no próximo vídeo para vocês verem. E a saga daquele aquário autociclante de 10 litros lá, que tá dando errado, mas faz parte da experiência. Eu já contava que não ia bem, então temos que ver o que a gente vai fazer. O próximo passo, que agora é tentar recuperar as plantas, porque só controlar a alga lá não é o suficiente. Mas enfim, vai ser assunto para um próximo vídeo. E tem as mascotes do canal também, galera. Fiquem aí, que a seguir eu já vou mostrar pra vocês por que elas estão aparecendo menos aqui. Beleza? Então é isso. Se chegaram até aqui, deixa a curtida para ajudar o canal. E quem ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Não podíamos deixar de mostrar as mascotes do canal, né, galera? Essa aqui é a Olga, ela quase não apareceu, porque quando eu tô gravando, elas ficam brincando, que agora a gente mora em casa, né? Elas nunca estão juntas. No apartamento era mais fácil de gravar elas.
Vou mostrar. E temos aqui uma hóspede que vocês ainda não conheciam, talvez. Essa é a irmã da Cleo, tá? É a irmã de sangue da Cleo, não tem nada a ver com ela. Essa aqui é a Luma, mas é a irmã de sangue da Cleo. Ela tá passando aí um final de semana com a gente. E aqui tá a Cleo, ó. Ela não sai daqui da frente, galera. O negócio da Cleo é ficar aqui na frente, latindo para todo mundo que passa, principalmente para os cachorros e para os quero-quero que ficam fazendo uma guerra aqui na frente. Né, Cleuzinha? Dá um oi pro pessoal, Cleuzinha. Ó, quem tá com saudade da Cleo, ó, ela tá aqui. Vocês quase não vê elas no vídeo agora, porque elas gostam de ficar aqui na frente, ó. O aquário fica lá nos fundos, fica dentro da nossa garagem lá. Então, é por isso que vocês quase não vê. Elas são umas brincalhonas e vivem aqui na frente. Dá um oi pessoal, Olga. Dá um oi aqui, ó. Ó, os quero-quero.